indefinido. O Wagner Lagoa pergunta... Desculpa, o Wagner, de Lagoa do Ouro, Pernambuco, pergunta o seguinte, Vila, por que é tão difícil cortar ministérios? Isso é um absurdo, quer dizer, isso é ridículo, esse ministério é patético, é patético. O número de incompetentes e de incapazes, é difícil reunir tanta gente incapaz e incompetente como esses aí, grande parte deles, com raríssimas exceções. Uma delas, por exemplo, é o Patroso Ananias, que é uma exceção. Agora, é necessário o Brasil ter 39 ministérios? Claro que não. Tem uma série de ministérios que poderiam ser secretarias no interior do ministério. É necessário ter o Ministério dos Portos, da Pesca, por exemplo. Ninguém vai dizer que a pesca não é importante, evidentemente que é, que o esporte... Um podia estar nos transportes, o outro na agricultura, né? Ou seja, você vai criando um número excessivo de secretarias e ministérios, são ineficientes, custa caro, para apoio político, para corrupção. Grande parte disso você entrega a partidos que vão usar o Ministério como caixa. Em suma, a impressão que dá é que nós não tivemos um processo eleitoral, que não vivemos, no momento atual, o maior escândalo da história da humanidade feita pelo governo Dilma Rousseff, que é o escândalo do Petrolão. Não há na história da humanidade nenhum desvio de recursos públicos dessas proporções e a gente tem que sempre lembrar, isso vai explodir agora. Já estamos chegando no ano que vem, né? A partir da semana que vem, nós vamos ver quando chegar fevereiro, março, isso a chegar ao STF. Agora, precisar de 39 ministérios. A presidente, se você estudar agenda, eu várias vezes já fiz isso, pegar a agenda e ficar estudando. Tem ministros que ela nunca recebeu durante um ano. Um ano. É claro, para que 39? E um número desses, por exemplo, Jacques Wagner na defesa. Gozação. Que o Jacques Wagner sabe de Exército, Marinha Aeronáutica, Defesa Nacional? Nada. Ele nunca na vida... Falou sobre o assunto, escreveu um artigo, falou, espirrou, não sabe nada sobre o assunto. Ele podia ir para uma outra função, foi 2 vezes governador da Bahia. Por exemplo, podia ser ministro das cidades, ao menos teve experiência de 8 anos na Bahia, né? Quem sabe, Antônio Carlos Rodrigues, dos transportes, um vereador de São Paulo que não sabe nem sobre mobilidade urbana aqui, vai tratar dos transportes no Brasil. Depois, você, telespectador, vai ouvir uma notícia que a safra de soja teve problema de ser exportada, perde 1/3 no caminho, tem problemas de infraestrutura. É claro, com esses ministros, como, por exemplo, Antônio Carlos... E o do esporte? E o do esporte, que foi pego com suposta doação de fiéis, com milhões dentro de um avião, etc. tal, que não sabe nada de esporte, um senhor chamado Jorge Wilton, que ninguém sabe quem é. Em suma, eu só listei alguns nomes. E o Cid Gomes? Alto lá... Não vai gozar da nossa cara, presidente. Cid Gomes, ministro da Educação, isso é gozação. Em suma, o conjunto dos ministros, com raríssimas exceções, eles não conhecem nada. Ou seja, é aquela história do edando que se recebe. Se ela achar que com isso não vai ter CPI, não tem essa ilusão, senhora presidente. Porque vai ter CPI quando nós sabemos, quando esse petrolão estourar no STF. Não tem jeito. Agora, o país está estagnado, né? É uma responsabilidade histórica da presidenta, ela teve 54 milhões de votos, ela não precisa fazer isso para governar, quem teve 54 milhões, pode governar sim, escolhendo os melhores, em suma, reforça a prática da corrupção, que já o seu primeiro governo é o pior da história, e nesse ritmo, por incrível que pareça, telespectador, nós vamos sentir saudade do antigo ministério dela.